Vou pedir para você começar se apresentando, dizendo qual o seu nome, local e data de nascimento. Meu nome é Aruan Braga, Aruan Francisco Diogo Braga, por completo. Eu sou natural de Volta Redonda, cidade no interior do estado, e nasci 13 de agosto de 89. Qual local você mora, Luan? Eu moro na Tijuca, Rio de Janeiro. Na Tijuca. E você trabalha no Observatório de Favelas. E como que se deu essa sua... Como é que você descreve essa sua relação histórica com a favela que o Observatório de Favela atende diretamente? O Observatório de Favelas não está concentrado, embora sediado no conjunto de favelas da Maré, ele não está concentrado suas atividades na Maré, né? A gente tem uma escala de atuação para além do território da Maré, embora com muitas referências, com muita relação ali naquele território. E aí eu trabalho nesse campo, nessa área, desde a minha graduação, que foi em Ciências Sociais. Desde a graduação em Ciências Sociais, comecei a trabalhar com a temática na área da pesquisa, depois também alguns estágios e atuações profissionais. Já trabalhei no Instituto Pereira Passos, da Prefeitura, por exemplo, e lá trabalhando a partir do poder público, a partir de um órgão de Estado, as políticas, a gestão de política pública da Prefeitura nos territórios de favela, e mais especificamente no programa UPP Social e depois o Rio Mais Social. E aí a minha atuação e a vinculação com os territórios populares, a atuação sobre eles vem a partir tanto dessa primeira inserção temática de pesquisa, ainda na graduação, e depois com esse estágio de trabalho mais voltado para a gestão de políticas públicas nos territórios populares, né? E depois minha trajetória de pesquisa no mestrado também foi por esse sentido de pensar governança e gestão de políticas públicas municipais em territórios populares. Acho que essa conexão veio a partir desse momento e aonde trago a contribuição e acúmulo também para a atuação no Observatório de Favelas. Você conseguiria dizer de onde que vem esse interesse seu? Como que nasce esse interesse por esse campo de territórios populares? Eu acho que é da percepção e da leitura de que é a partir desses espaços e das inventividades, das soluções que existem nesses espaços que vêm as grandes respostas para a superação das desigualdades, para o fortalecimento da democracia, que são elementos fundamentais para a minha atuação pessoal, né? Eu mesmo, em Volta Redonda, tenho uma origem em territórios populares também, mais no interior do estado, que não tem a mesma característica, obviamente, que as favelas do Rio de Janeiro. Volta Redonda é uma cidade operária, é uma cidade constituída a partir desse proletariado da indústria, do bairro também da onde eu venho, da minha origem. Meus dois pais trabalharam na usina, trabalharam como operários na usina, e também tenho essa relação a partir dos territórios populares também de vivência e da minha história pessoal. Mas a chegada na graduação no Rio de Janeiro e o contato com a experiência das favelas foi de fato esse momento o revelador, a chave que virou para mim, e toda a minha carreira, pesquisa e orientação de vida foi por esse caminho. E nesse contexto de pandemia, que tipo de solução que você participou do desenvolvimento junto ao Observatório de Favela? A solução, o trabalho que a gente fez em resposta à pandemia, mais ligado ao meu campo e à minha atuação, foi o Mapa Social do Corona. O Mapa Social do Corona foi um conjunto de publicações de análise de conjuntura e de reflexão sobre as desigualdades estruturais da cidade do Rio de Janeiro, à luz da evolução da pandemia na cidade. A gente não fez exatamente um monitoramento do fluxo, da dinâmica da pandemia da cidade, mas a gente foi traçando elementos fundamentais da desigualdade na cidade. A gente pegou, por exemplo,
o processo de urbanização, as hierarquias socioespaciais da cidade, a questão de raça, gênero, a questão metropolitana do Rio de Janeiro e do Estado, alguns elementos fundamentais desse que já vinham do acúmulo histórico do Observatório de Reflexão nessa temática, e a gente trouxe esse acúmulo histórico para pensar o fluxo e a dinâmica da pandemia, mais especificamente na cidade do Rio de Janeiro. E aí a gente foi trazendo esses elementos estruturais da desigualdade, da análise sobre essa desigualdade, à luz dos dados que eram divulgados oficialmente da pandemia. E aí confirmando na nossa perspectiva, a nossa hipótese inicial de que, de fato, os territórios populares e os moradores e moradoras de favelas e periferias da cidade do Rio de Janeiro vêm sofrendo sobremaneira os impactos da pandemia, né? Concentrados, portanto, nesses territórios populares, seja muito, na nossa perspectiva, em função dessas desigualdades estruturais que estão colocadas na cidade e que ganharam um elemento a mais, que ganharam uma profundidade maior a partir da pandemia e da instalação da pandemia na cidade. Como é que vocês chegaram a desenvolver essa iniciativa, tiveram a ideia para esse desenvolvimento? E como você acha que esse material pode contribuir com as políticas públicas de combate à mitigação da pandemia? Maravilha. Esse tipo de publicação, esse tipo de atuação inclusive, uma característica do observatório, né? Eu acho que a gente já tem muito acúmulo de pesquisa e produção de conhecimento e reflexão sobre as desigualdades da cidade a partir das favelas e das periferias. Eu acho que esse formato de publicação já é um formato consolidado aqui na nossa organização. E aí a gente fez a aplicação desse formato, dessa metodologia, mais especificamente para a pandemia, dos impactos da pandemia agora, e nesse formato que apresentei para vocês. Eu acho que a origem está aí muito do acúmulo, da experiência que o Observatório já vem desenvolvendo ao longo desses anos. E dentro dessa nossa estratégia no Observatório, a produção de conteúdo é muito significativa, né? A produção de conhecimento é muito significativa para orientação das políticas públicas, né? Só contextualizando rapidamente a história do Observatório, para ficar muito evidente esse sentido, o Observatório surge com essa perspectiva de produzir conhecimentos, saberes e reconhecer saberes nas favelas e nas periferias. Esse é o sentido original dessa organização, né, de pautar o processo de produção de conhecimento a partir das agendas e demandas territoriais. E aí, só que a produção de conhecimento para a gente não tem o mesmo sentido da academia, né? Dentro de uma organização da sociedade civil, a produção de conhecimento tem que ser orientada para uma transformação social objetiva. E no nosso caso, na nossa organização, essa transformação passa muito pela incidência em políticas públicas, de construir conhecimento que possam reverter o olhar da sociedade como um todo, mas especialmente de gestores e técnicos da administração pública, que acabam também por assumir esse olhar da sociedade que normalmente é pejorativo, normalmente é calcado nas ausências, nas carências e nas deficiências dos territórios, e não conseguem pensar esses espaços como solução para os próprios desafios urbanos, né? Então, a produção de conhecimento que a gente faz tem muito esse sentido de impactar a sociedade como um todo, de reverter esse olhar da sociedade como um todo, mas especialmente de técnicos, de gestores e órgãos da administração pública, para orientar essas políticas que chegam para esses territórios. É um pouco esse o sentido que a gente também empregou no mapa social do Corona, né? Embora a gente tenha produzido um conteúdo denso, esse conteúdo tenha sido desdobrado em estratégias de comunicação mais didáticas, mais objetivas e diretas, e aí também atingindo redes sociais e as nossas redes no WhatsApp, por exemplo, e aí com conteúdo mais enxuto e mais direto e objetivo, mas também teve esse caráter de ter conteúdo mais denso e mais complexo ali dentro, que também pudesse ser absorvido por esses técnicos e ser subsídio para a orientação dessas políticas públicas. A gente conseguiu atuar nessas duas frentes com o mapa, mas tendo em vista que o cerne da nossa atuação e da nossa provocação com esse tipo de produção de conhecimento é para a orientação de políticas públicas, é para diálogo com esses atores que, infelizmente, não fizeram o papel, não desempenharam as ações como deveriam ter feito. E a produção do mapa evidenciou isso por um lado, denunciou isso por um lado, mas também cobrou que fosse realizada por outro.
Aronha, o que o Observatório de Favelas e a equipe de vocês precisaria para que essa ação do mapa fosse melhorada, pudesse ser melhor? É o desafio, esse acho que é o desafio colocado para o trabalho de organizações da sociedade civil como as nossas, né? O financiamento do trabalho de organizações da sociedade civil e a capacidade de interlocução dessas organizações com os órgãos e técnicos oficiais da gestão pública. Eu acho que esses os dois as grandes lacunas, né? Porque como organização da sociedade civil, a gente se financia através de projetos. E aí, esse financiamento através de projetos muitas vezes é irregular, não garante a continuidade do trabalho. A gente tem essa experiência na própria história do Observatório de trabalhos que não super significativos que foram descontinuados em função da condição de financiamento, dessa dinâmica de financiamento do campo das organizações da sociedade civil. Eu acho que o primeiro desafio está colocado aí, e acho que o segundo desafio nessa escala um pouco maior, de conseguir interagir e criar interlocuções e fissuras e frestas ali de diálogo, de incidência, de influência desse conteúdo que é produzido, que é conectado, que está diretamente associado às dinâmicas e demandas dos territórios populares, à gestão e aos técnicos da administração pública, né, que tem uma máquina aí muito engessada, muito construída em cima dessas desigualdades estruturais também, que acabam por rejeitar e colocar as demandas, essas dinâmicas, o reconhecimento dessas potências em um segundo lugar, e não na primazia, não no protagonismo dessas características na orientação das políticas públicas. Eu acho que eles são esses dois gargalos principais que ações para fortalecimento do que a gente vem construindo devam ir nesses dois caminhos, portanto. E essa história da sua participação no desenvolvimento desse mapa do Corona, você acredita que mudou de alguma forma a sua visão da sociedade ou da comunidade? Eu acho que foram não necessariamente mudou, mas a gente conseguiu trazer novos elementos para essa perspectiva, né? Já era, como eu disse, na história do observatório, na minha própria história pessoal, o entendimento de que a partir desses territórios que a gente vai conseguir, de fato, construir transformações significativas para a cidade. Eu acho que com o mapa social do Corona, a gente conseguiu afirmar isso a partir de uma outra realidade, né? Porque um dos sentidos do mapa que eu acabei não falando era esse primeiro sentido de diagnóstico e entendimento e confirmação dos impactos mais significativos nas favelas e nas periferias, né? A gente fez isso com bastante força, com bastante significância, mas o segundo passo do mapa a gente também deu, e esse segundo passo é exatamente valorizar as ações locais, as ações de enfrentamento à pandemia, que surgiram muito a partir de organizações, lideranças, coletivos dos próprios territórios, né? E aí de novo, as favelas e periferias ensinando para a cidade como um todo, ensinando para o conjunto da sociedade dinâmicas de atuação mais solidárias, dinâmicas de vida, estilos de vida que consigam superar e se comprometer coletivamente com a superação daqueles desafios, né? O que certamente não está posto no conjunto da sociedade que a gente vive hoje. Há exemplo claro das ações governamentais nas diferentes instâncias de governo para enfrentamento da pandemia que não conseguiram obter o sucesso, não conseguiram se articular e de fato, reduzir os impactos da pandemia, como a gente viu claramente acontecendo em algumas favelas e periferias, confirmado inclusive por modelos matemáticos aí que a gente usou na própria publicação do mapa, né? E aí, de novo, acho que trouxe elementos novos para essa nossa análise, para essa nossa hipótese, para essa nossa definição de estratégia de disputa de sociedade mesmo, que é afirmar esses territórios como os territórios que estão mais vulnerabilizados em função dessas desigualdades, mas que, apesar disso, apesar desses desafios colocados, conseguem concentrar também os esforços de superação desses elementos, dessas manifestações e fenômenos das desigualdades, né? Eu acho que isso foi reforçado com
com essas publicações o entendimento de que é a partir das favelas, das periferias, dos seus moradores e moradoras, que estão colocadas aí as soluções possíveis para o enfrentamento da pandemia, nesse momento mais emergencial, mas também para o enfrentamento e superação das desigualdades no conjunto da sociedade. Certo, Aron. Tem alguma coisa, a gente chegou aqui no ponto final das perguntas da entrevista, tem alguma coisa que a gente não tenha perguntado que você acha importante deixar relatado? Eu acho que é isso, eu acho que sobre o mapa social do corona a gente conseguiu, aqui na entrevista, dar conta dos seus principais aspectos também. Eu acho que esse aspecto que eu trouxe por último é extremamente relevante, como a gente produziu um material que, por um lado, reforça e contribui para a denúncia das desigualdades colocadas na sociedade, na dinâmica urbana da nossa cidade, mas, sobretudo, apontando aí para soluções endógenas, para as articulações que se criam e se estruturam dentro dos territórios populares a partir do elemento de solidariedade, né? E aí solidariedade não entendida apenas como benevolência, como uma ação altruísta, mas a solidariedade como ferramenta de articulação política que pode e deve orientar aí a nova composição de forças na cidade e orientar como que a gente constrói as nossas ações e atividades e intervenções na cidade. Eu acho que esse é um diferencial muito significativo que responde às demandas emergenciais da pandemia agora, mas que pode indicar aí caminhos também para além da pandemia, para além desse momento urgente de catástrofe que a gente vem vivendo, mas que, como eu já disse também, se estabelece sobre já um conjunto de desigualdades, de fatores de desigualdade muito significativo também. Portanto, o mapa traz essas contribuições urgentes para o momento presente, mas eu acho que tem elementos ali que indicam potencialidades, indicam caminhos significativos para o enfrentamento das desigualdades estruturais na nossa sociedade também. E como que as pessoas podem ter acesso a esse material? Isso, a gente fez esse conjunto de publicações, elas estão todas no site do Observatório de Favelas, só entrar no site do Observatório de Favelas e lá na busca colocar mapa social do corona, que vai ter acesso à série de publicações. Hoje a gente já fez 11 publicações, é uma coletânea com 11 textos diferentes. A gente está prevendo incrementar e aumentar essas publicações para outras temáticas significativas do momento, como vacinação, como essas redes de solidariedade que estão se articulando para além dos territórios e tal. Tem uma perspectiva de continuidade por aí, mas hoje a gente tem 11 publicações dessas já disponíveis no site do Observatório e estão lá para consulta. Para além desse formato, como eu disse, a gente também tem os formatos que foram para as redes sociais, e aí são cards, são publicações em textos mais enxutos, que também trazem esse mesmo conteúdo com a sua mesma capacidade, com essa mesma complexidade, mas de uma forma mais direta e objetiva, com uma outra linguagem também. Acho que tem esses dois caminhos aí, tanto pelo site, com as publicações na íntegra, mas também nas redes sociais, com esses conteúdos mais objetivos e com outras linguagens.